Oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Dando continuidade à revisão do conteúdo para a nossa avaliação, eu vou passar agora o gabarito daquelas questões que vocês fizeram como trabalho, né, que valeu a nota lá da pontuação referente à atividade de sala de aula. Então, aqui, essas questões, elas estão gabaritadas, né, mas eu vou explicar o porquê do gabarito de cada uma delas. Nós vimos que aquele botânico, Matthias Sklenden, em 1838, e Theodore Swan, em 1839, criaram a chamada teoria celular, né? Que considera que todo e qualquer ser vivo é formado por células, né? E, de acordo com essa teoria celular, analisar as seguintes afirmativas. 1. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Verdadeiro. 2. Toda célula se origina de outra pré-existente, por um processo de transcrição. Falso, porque não é processo de transcrição, é de divisão celular, multiplicação. 3. A atividade de um organismo depende da atividade total de células independentes. Verdadeiro. 4. As reações metabólicas e bioquímicas ocorrem dentro da célula. Verdadeiro, no citoplasma. 5. A célula contém informação genética hereditária que é passada para outras células durante o processo de tradução. Não, é durante o processo de novo, duplicação ou multiplicação celular, né? Então, a 2 teria que estar divisão celular ou multiplicação para estar correta. E a 5 também teria que estar divisão celular ou multiplicação celular para estar correta. Então, por isso que as corretas são apenas 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Qual dos componentes abaixo está presente em todos os tipos de células, sejam elas eucarióticas ou procarióticas? Retículo endoplasmático e ribossomo. Retículo endoplasmático só está na eucarionte, porque é uma organela, e procarionte não tem organela. Ribossomo está nas duas. Nenhuma célula vive sem ribossomo, porque ribossomo sintetiza proteína e enzima. Mitocôndria e lisossomos. Mitocôndria e lisossomos só está em célula eucariótica, porque são organelas. Núcleo só está na eucariótica. Ribossomo está nas duas. Parede celular. A gente encontra basicamente só em bactéria, né? Agora, em animal, protozoário, a gente não tem parede celular. Membrana plasmática está assim nas duas. Agora, membrana plasmática e citoplasma está em todos os tipos de células? Sim, as duas estruturas. Aí, por isso que a alternativa é essa. Considerando a hipótese heterotrófica e os processos energéticos de fermentação, respiração e fotossíntese, podemos afirmar que o primeiro processo utilizado pelos seres vivos foi a fotossíntese? Não, foi a fermentação. Os primeiros seres vivos utilizavam processos de fermentação para obter energia necessária para a sobrevivência? Sim. A ordem evolutiva desses processos energéticos foram fermentação, em que eu degrado a glicose em ácido lático, produzindo uma quantidade baixa de energia. Aí surgiu a fotossíntese, em que as células foram capazes de produzir o seu próprio alimento e liberaram oxigênio para a atmosfera. Com esse oxigênio surgiu a respiração aeróbica, que oxida o alimento para uma obtenção de energia em quantidade maior do que a fermentação. Os primeiros seres vivos autótrofos realizavam fermentação para obter energia. Autótrofo faz a fotossíntese e não fermentação. Nos oceanos primitivos, moléculas complexas indicavam a existência da realização de respiração aeróbica nos seres primitivos. Ser primitivo realizava fermentação. A primeira célula realizava fermentação, um processo anaeróbico. A respiração aeróbica foi a última dos processos metabólicos a surgir, que ainda dependia primeiro da fotossíntese para liberar o oxigênio na atmosfera. A respiração aeróbica foi o primeiro processo realizado pelos seres primitivos? Não, foi o último, né? A ordem é fermentação, fotossíntese e respiração aeróbica.
A teoria de Oparin e Aldani admite que a primeira forma de vida tenha surgido em lagos da Terra primitiva, a partir de moléculas orgânicas existentes na atmosfera e nos oceanos, provenientes de substâncias inorgânicas. Com a evolução, surgiu uma diversidade de formas e processos. Defina a primeira forma de vida. A primeira forma de vida, pessoal, ela era heterótrofa. Tanto é que, se você for ver aqui, as características da primeira célula, ela era estruturalmente simples, procarionte, heterotrófica e fermentativa. A composição da atmosfera primitiva. Ela tinha gás metano, gás hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, vapor d'água, gás carbônico, mas ela não tinha oxigênio. E a provável sequência dos processos para obtenção de alimentos é aquilo que eu falei para vocês, né? A ordem vai ser sempre essa: fermentação, fotossíntese, respiração aeróbica. Fermentação, fotossíntese, respiração aeróbica. Por isso que essa é a questão correta. Atualmente, muitas doenças têm preocupado a população mundial, tais como a AIDS, a febre amarela e o ebola. Todas elas são causadas por vírus, e sobre esses organismos é correto afirmar que podem ser mortos por antibióticos como as bactérias? Não. Antibiótico não serve para tratar virose, só infecção bacteriana. Não são parasitas obrigatórios, pois podem sobreviver cristalizados por muitos anos. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, obrigatoriamente. Fora das células, eles não são capazes de apresentar nenhum tipo de atividade. Não conseguem penetrar no metabolismo celular do hospedeiro, conseguem totalmente. Eles, inclusive, incorporam seu material genético ao material genético da célula e passa a comandar a síntese de proteínas a seu favor. São estruturalmente semelhantes às bactérias, podendo apresentar somente DNA como material genético. Bactérias têm célula procarionte, vírus não tem célula. Vírus é unicamente uma capa de proteína envolvendo material genético. Às vezes ele pode ser envelopado. Podendo apresentar somente DNA como material genético? Não. Tem vírus de DNA e tem vírus de RNA, que são os retrovírus, que é o caso, inclusive, do vírus da AIDS e da Covid. E esses vírus de RNA têm maior dificuldade para desenvolver vacina para eles, tá? Apresentam ciclos de vida lítico ou lisogênico. No ciclo lítico, determinam a destruição da célula infectada, justamente. Possuem ciclo lítico e lisogênico, e no ciclo lítico eles levam ao rompimento, à destruição da célula infectada. Ao contrário do ciclo lisogênico, em que ele só transmite o material genético para as células filhas. Por isso que essa é a alternativa correta. Em uma aula de sistema tampão, o professor realiza a seguinte experiência. Usa duas soluções aquosas diluídas, 1 e 2, ambas de pH 5. A solução 1 é um tampão e a 2 não. Em um becker, coloca 100 ml da solução 1 e um segundo becker 100 ml da solução 2. A cada uma dessas soluções adiciona 10 ml de hidróxido de sódio aquoso concentrado. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as variações de pH das soluções 1 e 2 após a adição do hidróxido de sódio aquoso observadas pelo professor. Então, eu tenho duas soluções, soluções 1 e solução 2, de pH 5. A solução 1 é um tampão. E a 2 não é tampão. Sobre cada uma delas, eu adiciono uma solução de hidróxido de sódio concentrado.
O que vai acontecer na solução 1 e 2 após a adição do hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio, pessoal, é uma base, principalmente por causa aqui da hidroxila. Então, ela vai elevar o pH, ela vai deixar o pH alcalino. Se eu colocasse um ácido, por exemplo, HCl, eu iria tornar o pH ácido, porque aí eu estou fornecendo íons hidrogênio, H+. Quanto mais H+ eu fornecer, mais ácido o pH fica. Só que lá no caso eu estou fazendo o contrário, eu estou tornando o pH alcalino. Eu vou aumentar ele, porque eu estou adicionando uma base. Eu estou adicionando NaOH. O que tende a acontecer? Tanto no sistema 1 como no sistema 2, o pH tende a ficar acima de 5. Por quê? Porque o hidróxido de sódio é uma base e aumenta o pH. Só que a solução 1 é um tampão, a 2 não. Lembra que o tampão é uma combinação de duas substâncias que tende a evitar a oscilação de pH? Ela diminui essa oscilação, ela não impede. Então, tanto a solução 1 quanto a solução 2, o pH vai ficar mais alto, acima de 5. Só que no sistema 2, o pH vai ficar um pouco maior do que o de 1, porque no 1, pelo fato de ser um sistema tampão, eu evito que essa oscilação seja tão efetiva, tá? Agora, na 2, ela realmente vai subir muito, porque não é um sistema tampão. Então, o hidróxido de sódio vai fazer uma grande diferença no pH da solução. Então, o pH de ambas vai aumentar, mas o pH da solução 1, por ser um tampão, ele vai ficar um pouco menor do que o de 2, né? Porque com o tampão, eu consigo evitar essa oscilação mais brusca de pH. O uso de cobaias em experimentos bioquímicos é muito corriqueiro, sobretudo em ratos, cujo metabolismo é muito próximo ao dos seres humanos. Agora analise a situação. O suprimento de aminoácidos foi cortado de alguns ratos como cobaias. Dessa forma, suas células não irão sintetizar. Nós vimos que toda proteína ela necessita de aminoácidos para ser formada. Proteína ela é um polímero de aminoácidos unidos entre si por meio de ligações que a gente chama de ligações peptídicas, né? Ligações peptídicas unem os aminoácidos para formar a proteína. Sem os aminoácidos, que são 20 tipos diferentes na natureza, nós não temos proteína. Então, se eu vou suprimir os aminoácidos da dieta desses ratos, eles não vão sintetizar proteína. Quando vamos efetuar as compras de alimentos, podemos notar que nas embalagens da maioria dos produtos ocorre a referência a vitaminas e minerais. Isso está relacionado à suplementação vitamínica, pois tais alimentos tentam proporcionar aos indivíduos a reposição necessária, como cereais matinais, nos quais se destaca que uma porção do produto mais leite e uma fruta suprirão suas carências diárias. Assim, com base nos conhecimentos que você tem sobre vitaminas e minerais, indique a alternativa correta. 1. A vitamina C está relacionada com o metabolismo de carboidratos e proteínas, e sua falta pode causar fadiga, depressão, náuseas, lesões cutâneas e dores musculares. Vitamina C não evita isso, pessoal. A vitamina C está relacionada à produção do colágeno, por isso que ela é tão importante para a pele. Ela tem ação antioxidante e ela evita a perda de dentes, hemorragias, o escorbuto. O metabolismo de proteínas e carboidratos, evitar a fadiga, depressão é a vitamina B1. Tiamina, tá? O ferro está relacionado ao crescimento e desenvolvimento do organismo. Regula o desenvolvimento sexual, a produção de insulina, o sistema imune e tem ação antioxidante. O ferro não faz isso. O ferro está ligado à formação da hemoglobina. Então, a deficiência de ferro evita a anemia. Tanto é que você faz uso de sulfato ferroso, ingerir feijão, que é rico no mineral ferro, cozinhar na panela de ferro, né? Então, essas funções aqui são do zinco. O zinco é muito importante, porque você tem o zinco quelato, para você usar como suplementação, né, o comprimido para ingerir. A vitamina D está relacionada aos raios ultravioleta.
permite a absorção e a utilização do cálcio e do fósforo pelos ossos e dentes. Você ingere nos alimentos um precursor da vitamina D, mas você precisa da radiação ultravioleta do sol para sintetizar ela, tá? Lógico, antes das 10 da manhã, após as 4 da tarde, com o uso de filtro solar, tá? Mas isso aqui é verdadeiro. O cálcio participa na formação dos ossos, previne a osteoporose e regula a coagulação sanguínea. O cálcio, pessoal, ele é importante para formar a matriz mineralizada dos ossos e dos dentes, que é o fosfato de cálcio, né? E ele também, sem o cálcio, não ocorre coagulação sanguínea. Sem cálcio e sem vitamina K, tá? Então, 3 e 4 tá certo. 1, para ficar certo, teria que ser a tiamina, vitamina B1. E a 2, para ficar certo, tinha que ser zinco. Então, só o 3 e o 4 tá correto. Os são carboidratos simples, solúveis em água e que não podem ser quebrados pela digestão em moléculas menores. Então, nós vimos que os carboidratos podem ser do tipo monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. Monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Os carboidratos mais simples são os monossacarídeos, aquele que não tem jeito nem da gente digerir, porque eles já têm moléculas suficientemente pequenas para atravessar a parede do intestino e cair na corrente sanguínea. Os mais importantes são a glicose, a frutose e a galactose, que são hexoses, monossacarídeos com 6 carbonos. Os mais conhecidos são a fabricada pelos vegetais na fotossíntese, a molécula orgânica de alimento produzida pelos vegetais na fotossíntese, C6H12O6, C6H12O6 é a glicose. A encontrada no mel, a gente encontra muita frutose, mas também ela é encontrada no açúcar das frutas, né? Mas é encontrada no mel. E a componente do disacarídeo lactose encontrado no leite. Então, no leite, a gente encontra glicose mais galactose, né? Então, a resposta lá é galactose. Então, os monossacarídeos são carboidratos simples, solúveis em água e que não podem ser quebrados pela digestão em moléculas menores. Os mais conhecidos são a glicose, fabricada pelos vegetais na fotossíntese, a frutose, encontrada no mel, e a galactose, componente do disacarídeo lactose encontrado no leite. Coloque V para verdadeiro ou F para falso para as afirmações a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. A substituição de apenas um aminoácido em determinadas proteínas pode causar sérias doenças ou mesmo a morte precoce de seres humanos. Verdadeiro. A gente viu, por exemplo, a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma enfermidade em que a substituição de um único aminoácido, que é a 6ª posição na cadeia beta-2 da hemoglobina, troca ácido glutâmico por valina, é o suficiente para causar uma doença, é uma doença grave. Que a valina é um aminoácido que ela não tem afinidade pela água. Aí essa molécula dobra sobre si mesma, ela se polimeriza e força a hemácia a adquirir um formato de foice, que é muito rígida, que obstrui vasos de menor calibre, não se amolda igual o disco bicôncavo das hemácias em capilares de diferentes calibres, né? E aí eu tenho uma série de sintomas, né? Porque o transporte de oxigênio fica prejudicado, eu tenho, devido à obstrução daqueles vasos, dor nas articulações, inchaço, vermelhidão em mãos e pés. O indivíduo é muito mais propício a infecções. É uma doença grave, né? Detectada na triagem neonatal, no teste do pezinho, e pela substituição de um único aminoácido nessa proteína. A triagem neonatal, o teste do pezinho detecta. Então, essa é verdadeira. Carotenoides são pigmentos presentes em vegetais de coloração amarelo, avermelhada, solúveis em óleos e solventes orgânicos.
contém 40 átomos de carbono com um número variável de duplas ligações conjugadas. Então, os carotenoides, esse pigmento de cor vermelha, laranja, amarela, tá? No pimentão, na cenoura, beterraba, né? Eles são lipídicos, eles são solúveis em óleos, tá? E eles são moléculas que a gente chama de tetraterpênicas, ou seja, tem 4 terpenos. Cada terpeno tem 2 moléculas de uma outra molécula que a gente chama de isopreno. Cada isopreno tem 5 carbonos. Então, 8 isoprenos, né? Com 5 carbonos cada, dá 8 vezes 5, 40. São 40 carbonos mesmo, tá? Então, é verdadeiro também. O colesterol é um dos esteroides mais conhecidos pelo fato de estar associado a várias doenças cardiovasculares. A gente viu que o colesterol, ele é um esteroide. O que caracteriza o esteroide é essa cadeia aqui cíclica de 4 carbonos, né? O colesterol, por não ser solúvel em água, por ser um lipídio, né? Ele é transportado por proteínas no sangue, LDL ou HDL. Quando o colesterol está ligado a LDL, ele é chamado de colesterol ruim, porque ela deposita ele na parede dos vasos. E o HDL é o bom colesterol porque remove esse colesterol da parede dos vasos. Então, quando ela está ligada a LDL, ela sim é capaz de causar várias doenças cardiovasculares. Verdadeiro também. A substância de reserva dos vegetais é a celulose, enquanto dos fungos é o glicogênio. Essa é falsa, tá? Porque a substância de reserva dos vegetais não é a celulose, é quem? O amido. Amido, polissacarídeo de reserva de plantas e algas. E o glicogênio não é de fungos, e sim dos animais. Então, isso aqui, para ficar certo, tinha que ficar assim, ó. A substância de reserva dos vegetais é o amido, enquanto os animais armazenam glicogênio. Por isso que está falso. O beta-caroteno, encontrado na cenoura, por exemplo, que dá aquela cor laranja, faz parte do grupo dos carotenoides. Verdadeiro. Carotenos na cenoura, licopeno no tomate, tá? Sendo formado por átomos de carbono e hidrogênio. São altamente apolares, porque é lipídico, não tem afinidade pela água, e precursor da vitamina A. O beta-caroteno, quando você ingere ele, ele é degradado em 2 moléculas de vitamina A. Por isso que fala que a cenoura é importante para a visão, porque ela atua para evitar cegueira noturna, né? A vitamina A. Tá certo também. Então, por isso que é verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Isso, e essa era a última questão do trabalho. Bom, pessoal, eu vou postar as 2 gravações de revisão hoje para avaliação nos encontros na sessão 4 da unidade 2. Tá? Nossa avaliação, então, fica semana que vem. O link é disponibilizado na sessão 1 da unidade 1. Às 8 horas da manhã ele abre no dia 7 de abril, né? Ou seja, quarta-feira que vem. Então, na sessão 1 da unidade 1 é onde o link vai ficar disponível para vocês, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, pode falar. Nenhuma dúvida? Pessoal, boa semana de prova para vocês. Bom feriado, boa Páscoa. Fiquem com Deus, se cuidem e até quarta-feira. Obrigada, professor. Na quarta-feira, a gente não tem aula, mas eu entro às 8 horas e fico uns minutinhos, caso alguém tenha alguma dúvida, que vai ser justamente no horário que o link abre, né? Aí eu fico para ver se alguém está tendo algum problema de acesso. Se qualquer aluno tiver problema de acesso, você não precisa ter acesso ao AVA para fazer a prova. Aí lá no dia eu disponibilizo meu WhatsApp, te mando o link pelo WhatsApp mesmo, se você tiver com problema de acesso, tá?
Mas eu entro às 8 horas aqui e vocês podem entrar na sala se tiver com algum problema. Certinho. Obrigada, professor. Bom final de semana. Obrigada, professor. Bom final de semana. Obrigado a vocês, gente. Até semana que vem. Tchau, professor. Até semana que vem.